Amém, meus queridos? Hoje é culto da família, hoje me foi dada a responsabilidade, além do privilégio, de poder ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 7. Primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 7 em diante, todos acharam, dizem um amém? Diz assim a palavra do Senhor: ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Você pegou essa palavra aí? Se não pegou, lê de novo comigo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7 e o versículo de número 8 diz: ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se eu puder dar um título a essa mensagem de hoje, eu posso dizer para você que é: sua família está sendo atacada. Proteja a sua família. Proteja a sua família. Caso você não saiba, meu querido, nós estamos vivendo num mundo em que a família tradicional tem sido atacada com todas as forças. De todos os lados você vai ver a família sendo atacada. E a Bíblia nos deixa bem claro que a família é algo que o Senhor ama. Deus ama a família de uma tal forma que Ele deixa um mandamento, deixa bem claro aqui em 1 Timóteo, que eu, que você, que cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas famílias. Por muitas vezes nós vemos na história da igreja homens e mulheres, pastores, pastoras, que se empenharam tanto na obra de Deus, se empenharam na igreja para fazer a obra, para evangelizar, mas que infelizmente acabaram se esquecendo de tratar um pouco das suas famílias. Homens e mulheres que deixaram seus filhos se desviar, homens e mulheres que pregaram para nações inteiras, que ganharam multidões para Jesus, mas que infelizmente perderam seus filhos, que os filhos foram para o mundo, porque cuidou de todo mundo, mas esqueceu de cuidar da própria família. E o Senhor nos manda cuidar das nossas famílias, nos manda cuidar dos nossos filhos, porque aquele que não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua família, ele é pior do que o descrente. Entenda, a família em si tem que ser cuidada, e não apenas em uma área, mas ela precisa ser cuidada na área material, na área emocional e na área espiritual. A família precisa de cuidados específicos da sua parte. O Senhor ele vai te ajudar, mas é você que tem que estar preocupado e prestando atenção nas necessidades que a sua família tem. E como eu disse, na área material, na área emocional e na área espiritual. Porque o homem, ele é corpo, alma e... Então eu tenho necessidades na minha área material. Eu tenho necessidades na minha área emocional. Quantas e quantas pessoas nós temos visto nas famílias feridas na parte emocional e não são cuidadas? Mulheres feridas até mesmo pelos seus próprios maridos na área emocional. Filhos feridos pelos seus próprios pais na área emocional. Ferido por pessoas que deveriam estar cuidando delas. Ferido por pessoas que deveriam estar se preocupando com essas áreas da vida delas. Então Deus nos dá esse mandamento de cuidarmos das nossas famílias. Deus criou a família para ser a base da sociedade. Deus ama a família. E Ele nos dá essa ordenança. Pois a família, se a família estiver bem, a sociedade vai bem. E a igreja também, consequentemente, também vai bem. Em Efésios capítulo 5, versículo 21 até o versículo 33, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Eu sei que talvez por causa do tempo eu não consiga esperar que todo mundo ache o versículo para a gente ler junto. Então eu vou citar o texto. Se você for rápido de endereço, você me acompanha. Caso não, você anota aí o texto e depois em casa você estuda com mais calma, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 21 até o 33. É muito texto, então leia aí comigo. Efésios 5, 21 ao 33 diz: sujeitem-se, pois, uns aos outros por temor a Cristo.
Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Versículo 28. Da mesma forma, o marido deve amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo, do seu corpo. Versículo 31. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um deve também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate ao seu marido com todo o respeito. Olha os mandamentos que nós temos visto na palavra do Senhor. O marido, ele tem que amar a igreja, assim como amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida pela esposa. E o que muitas vezes eu vejo são mulheres dentro da igreja, talvez revoltadas, com raiva, brigando, porque a Bíblia deixa claro que a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí eu te pergunto, o que é mais difícil, morrer por alguém ou ser submisso a alguém? Mas o mundo lá fora, ele quer colocar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem. Porque diante de tudo isso que é pregado, devido até essa palavra submissão ser mal interpretada, o mundo tem colocado o homem contra a mulher e mulher contra o homem, criando ideologias. Falando-se sobre machismo, por exemplo. E quando você vai procurar a palavra machismo na internet, você vai colocar e vai ver algumas definições. Uma das definições de machismo é: machismo é a sensação de ser viril e autossuficiente, o conceito associado a um forte senso de orgulho masculino, uma masculinidade exagerada. Está associado à responsabilidade de um homem de prover, proteger e defender a sua família. Em outras palavras, também o machismo também é definido como uma discriminação criada pelo sistema patriarcal, através do pressuposto que as mulheres são inferiores aos homens. Você vai ver que a própria internet vai definir o machismo como sendo até algo bom, vai dizer, olha, o machismo é o conceito de que o homem vai proteger a família e vai prover para a sua família, é uma masculinidade. Enquanto, por outro lado, ele vai dizer, o machismo é alguém que coloca a mulher como sendo inferior para ele. E que não vale, não tem o mesmo valor, não tem as mesmas qualidades, não tem o mesmo valor. E em consequência do machismo, o que é que vai aparecer agora? O feminismo. Porque as mulheres vão dizer, não, o que é o feminismo? E a internet diz, é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos equânimes e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, dos direitos das mulheres e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Falam bonito, para dizer apenas uma coisa. Mulher não vai ficar sendo submissa ao homem, não. Mulher tem que poder mais do que o homem. Porque aqui é bonito dizer assim, elas procuram direitos iguais, mas é mentira. Sabe por que é mentira? Porque não esteja uma mulher de um movimento feminista que brigue com os homens para dizer, eu vou para a guerra também. Porque aqui no Brasil, não sei se você sabe, o alistamento masculino no exército ele é obrigatório, enquanto para a mulher é opcional. Não tem nenhuma mulher dizendo, eu tenho o direito também de ir para a guerra como todo homem, eu quero ir, tem que ir todo mundo. Vocês têm que obrigar todas as mulheres a ir. Ninguém quer. Você sabe por quê? Porque no final das contas, toda mulher... Entenda o que eu vou dizer. Toda mulher quer um macho perto de si.
E quando eu falo macho, eu digo homem. Eu digo aquele que veste e honra as calças que veste. Aquele que vai lutar pela sua esposa. Para, como o primeiro conceito que eu li aqui, para protegê-la, para defendê-la e para prover o que ela necessita. Porque nenhuma mulher fica feliz ou vai querer ter um marido que, se entrar um ladrão de dentro de casa, ele corra para trás dela e diga: não, mulher, vai tu olhar o que é que eu escutei um barulho lá no quintal. Não tem essa que queira. Não tem nenhuma mulher que queira um homem para dizer: não se preocupe, meu marido, fique dentro de casa que eu vou trabalhar e vou bancar você. Você vai ser meu esposo, cuide apenas dos meninos da casa, que quem vai bancar a casa, quem vai trabalhar todo dia sou eu. Você não vai encontrar uma mulher querendo isso. Porque o mundo vai distorcer o que é o verdadeiro dever do homem e o verdadeiro dever da mulher dentro de um casamento. Eu já preguei aqui em outros momentos sobre os 3 P's que todo homem tem que ter. Qual é a missão do homem? O homem tem 3 missões com 3 P. Ele tem que proteger, ele tem que prover e ele tem que promover a sua esposa. E deixa eu te dizer um segredo. Não existe mulher que não queira se submeter a um homem que faça a sua função de protegê-la, de prover as suas necessidades e de promovê-la a estar em um lugar melhor. Você precisa entender que Deus chamou o homem para estar numa posição de cabeça, sim, mas com uma responsabilidade muito grande nos seus ombros. Que, se necessário for, você tem que morrer pela sua esposa. Significa que você tem que protegê-la, mas quando eu falo proteger, é em todas as áreas. Lembra do que eu falei? É a área material, a área emocional e a área espiritual. E o que vemos hoje em dia são homens fugindo das suas responsabilidades. De proteger a mulher, como eu disse, em todas as áreas, inclusive na emocional. E ao proteger suas esposas, o que vemos muitas vezes são homens machucando emocionalmente suas esposas, quando na verdade deveriam estar protegendo elas. Nós vemos homens fugindo de suas responsabilidades na questão de protegê-las em tudo, inclusive na área emocional. Nós temos que ver que é função do homem, a obrigação dele, prover para dentro do lar. E nos dias que nós vamos viver hoje em dia aqui, é normal, é natural, é louvável que a mulher saia para ajudar o seu marido. Vá trabalhar também. Os tempos estão difíceis, a economia está complicada. Mas deixa eu dizer uma coisa, o fato dela querer ajudar o marido não quer dizer que é responsabilidade dela. A obrigação de manter a casa e colocar o pão de cada dia lá dentro é do homem. Vai vir lá do Éden, lá, do suor do teu rosto tu vai comer. É o homem que tem a obrigação de prover e colocar dentro de casa o seu mantimento. Embora a sua esposa, sendo sábia, sendo uma mulher que ama o seu marido, se ela puder, ela pode e deve ir lá e trabalhar e ajudar a trazer mantimento para dentro da sua casa. Então, quem é a mulher que não vai ter feliz, que não vai estar feliz, tendo um marido que a protege do lado físico, do lado emocional, do lado espiritual, sendo o sacerdote do lar, a cobrindo de oração, intercedendo por ela, sendo o homem espiritual dentro de casa. Porque, na verdade, o que nós temos visto é uma inversão de valores, em que mulheres têm levado os seus lares nas costas. Tem sido a coluna de oração de dentro da casa, tem sido a mulher, enquanto o homem, às vezes, está jogado no sofá assistindo televisão. O mundo tem colocado dentro dos lares uma inversão de valores. Tua família está sendo atacada, meu querido, e você talvez não esteja se apercebendo disso. Porque eles tentam colocar na nossa visão de que isso que está acontecendo é normal, e não é. Não é. O homem, ele precisa puxar a responsabilidade para si, entender que ele é o protetor, o provedor, ele é o promotor da mulher. Ele tem que colocar ela para cima. Diz aí no mundo, diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande... É mentira. Deus não tirou a mulher de lado de trás do homem, não. De onde foi que Deus tirou a mulher? É do lado. O correto seria dizer, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Porque Deus não chamou para ser um escravo do outro ou empregado do outro, não. Mas para serem cooperadores, trabalharem juntos para a construção de uma família. Você sabe o que é submissão? É estar debaixo da mesma missão. Deus deu a missão do homem e da mulher de constituírem uma família e o servirem em adoração. O homem recebeu essa missão e ganhou uma mulher como sua adjuntora. Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que estará à altura dele, do mesmo jeito. Pau a pau. O homem, biblicamente você vai ver, ele é feito de quê? Do barro, não é isso? Quando Deus olha para a mulher, ele não quer fazer a mulher do barro. Ele tira a mulher do quê?
do osso. Deixa eu te dizer uma coisa, a mulher é muito mais forte do que o homem em muitas áreas. Talvez no lado emocional, a mulher tem muito mais força do que o homem. Quantas mulheres têm sofrido aí a dor do abandono e têm carregado nos seus ombros o peso de ser o homem e a mulher da casa, porque homens omissos e covardes deixaram de cumprir as funções que deveriam. E Deus nos chama a um resgate da masculinidade dos homens de Deus, varões, que vão estar se colocando no papel que Deus os chamou para ser. Protetores do lar, promotores, provedores, aqueles que estarão para cobrir espiritualmente as suas casas e proteger as suas famílias. Por que a sociedade está aqui como está hoje em dia? Porque homens têm se acovardado de se cumprir o seu papel. Por que existem tantas mulheres solteiras por aí sendo mães de família? Porque homens fogem da responsabilidade de serem o pai. Filhos, mas não têm coragem e responsabilidade de assumir. Algum tempo atrás não era assim. Algum tempo atrás, quando um filho engravidava a filha de alguém, o pai dizia, você vai assumir. Seja homem. Você não foi lá e fez o que tinha que fazer lá? Porra, agora seja homem e assuma. Existiam pais que ensinavam e cobravam dos seus filhos que fossem homens de caráter, de palavra, que tivessem a responsabilidade e levassem sobre si o privilégio e a obrigação de ser um homem. Um homem de verdade, de valor. O problema é que a sociedade tem colocado em nosso meio valores distorcidos e tem quebrado, invertido valores para transformar homens em cada vez mais homens sem autoridade, sem poder dentro do seu lar, sem poder dentro da sua casa. Entenda, Efésios capítulo 5, versículo 25 diz, maridos, amem sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Você tem a obrigação de lutar pela sua esposa. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz, maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Cuidado com o que você fala com a sua esposa. Você quer uma esposa submissa? Seja um bom marido para ela, seja um marido amável. Não tem mulher que não queira se submeter a um homem que a trata com carinho, que a trata com respeito, que a protege, que a provê e que a promove. Chega em casa, meu querido, elogia a tua esposa. Você sabe por quê? Porque se você não elogiar, o lado da esquina vai elogiar ela. Muitos e muitos homens ficam olhando muita mulher bonita por aí. Eita, que aquela ali é bonita. A tua é maravilhosa, porque não está recebendo o cuidado que deveria. Todo gasto que você faz com a sua esposa não é gasto, é investimento. Porque se ela vai ficar bonita, ela vai ficar bonita para quem? É para ti, cara. Ah, a mulher está gastando muito com creme, com perfume, é que ela está ficando cheirosa para quem? É para ti. Então, se você entende que você precisa prover para a tua esposa, você precisa promover, coloca ela para cima. Bota essa mulher para fazer uma faculdade. Bota essa mulher para fazer um curso. Compra aí uma roupa nova. Eu sei que as condições financeiras não são tão boas. Mas eu sempre digo para minha esposa, quando a gente foi casar, eu disse para ela, olha, você está casando com liso. Você quer casar mesmo? Eu sou liso, não tenho nada. Mas uma coisa eu digo para você. Quando a gente tiver picanha para comer, a gente vai ficar feliz que só que a gente vai comer picanha com gosto. Mas também vai ter dia que só vai ter ovo e farinha. No dia que tiver ovo e farinha, a gente tem que comer alegre do mesmo jeito. Porque todo homem, da mesma forma, quer uma mulher que esteja do seu lado na alegria e na tristeza. Alguém que vá batalhar do seu lado. Mas o que é que o mundo fala por aí? Que você consegue uma mulher, cresce, trabalha, ganha seus bens materiais, aí quando a mulher tiver com 40 anos, tu troca ela por 2 de 20. É o que o mundo fala. E é por isso que na cultura do mundo está sendo introduzido da mesma forma, que a mulher tem que querer o homem pelo que ela tem, pelo que ele tem. E aí começa a música aí do velho da lancha. Tu tem que ir atrás de alguém que seja que vá te bancar. E ao invés de ter uma cultura de que o homem deve ajudar a mulher e que a mulher deve ajudar o homem, porque os dois estão debaixo da mesma missão, de constituir uma família e lutar por ela, de estarem servindo ao Senhor juntos, o mundo tenta inverter valores. E eles estão inserindo isso na sociedade. A tua família está sendo atacada, meu querido. E você muitas vezes não está se apercebendo disso. Pense bem no que você está recebendo dentro da tua casa. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Submissão está debaixo da mesma missão, meu querido, não é algo vergonhoso.
Não é difícil para uma mulher ser submissa a um homem que cumpre essa missão dos 3 P's, da proteção, da provisão, da promoção. Quando o homem deixa de fazer o seu papel, o diabo ganha espaço. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 7, olha o que diz a palavra de Deus. Mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que você comer dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e conhecereis o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela de se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Olha o que o diabo faz. Ele quer tirar a autoridade do homem. Quem foi que Deus colocou como cabeça? O homem. Com quem que o diabo vai conversar? Com a mulher. Deixa de ser besta, rapaz. Toma uma posição. Teu marido não está fazendo, vai lá e faz. Não está vendo que Deus não deixa você comer? É porque ele acha que você vai se tornar igual a ele. Aí o que é que ele coloca? O que é que o diabo coloca na cabeça da mulher? Teus direitos têm que ser iguais. Tu tem que ser igual ao homem. Tu tem que ser igual a Deus. Deus sabe que no dia que você comer da árvore, você vai se tornar igual a ele. Pensamentos do movimento feminista. Olha, tenha direitos iguais. Entenda. Deus ama homem e mulher da mesma forma, mas não os colocou em funções iguais. Cada uma tem uma função dentro do casamento. Cada um tem uma função dentro da sociedade. Deus te colocou com coisas diferentes. Homem tem uma coisa, mulher tem outra. Não sei se você sabe, mas quando uma mulher engravida, ela começa a produzir hormônios que fazem com que ela necessite com menos horas de sono. Significa que com 2, 3 horas de sono, a mulher às vezes consegue se recuperar, tanto como se tivesse dormido uma noite inteira quando ela está grávida. E é por isso que a mulher é muito mais preparada para quando o menino acorda de madrugada, a mulher vai lá, cuida do menino, passa horas e horas e horas. Como é que você que é mãe hoje entende que você sobreviveu a passar tantos dias dormindo pouco? Quantas e quantas vezes de madrugada você se acordava lá, dar de mamar para o menino? Bota o menino para dormir, uma hora depois acorda de novo de madrugada, dá para mamar para o menino de novo. Deus colocou hormônios dentro de você para te preparar para isso. Que não colocou no homem. Não quer dizer que o homem não possa ajudar a lavar umas fraldas, não quer dizer que o homem não possa ajudar a botar o menino para dormir. Ele pode fazer tudo isso, como teu ajudante, como teu cooperador, como teu parceiro dentro de um casamento. Mas Deus colocou características em você que não colocou nele. Da mesma forma, não hoje em dia está mais mudado, mas antigamente, todo trabalho era muito mais braçal e precisava de força. Então quem é que tinha que ir trabalhar? O homem, porque dentro do homem foi colocado testosterona, que é um hormônio que produz mais musculação, mais músculo, mais força para o homem do que para a mulher. Mulher não tem testosterona, tem estrogênio, é outro hormônio. Mas dentro do homem foi colocado isso por quê? Porque sabia, foi colocada a missão para o homem de ser o provedor do seu lar. Tem coisas que o homem tem que você não tem. Quem colocou isso foi Deus. E Deus é perfeito no que faz. Deus sabe como Ele te criou e por que Ele te criou dessa forma. E Ele sabe e colocou dentro de você tudo o que você precisa para cumprir a missão para a qual Ele te chamou. O problema é que o mundo tenta inverter e dizer, não, Deus errou. Você nasceu como homem, mas na verdade era para você ser mulher. Não, Deus errou. Você nasceu como mulher, mas na verdade era para você ser homem. Deus não erra, meu querido. Entenda, existem desejos pecaminosos dentro de mim, dentro de você. Talvez o meu desejo pecaminoso não seja igual ao seu. Mas o desejo de pecar está inerente dentro da raça humana, desde a queda do Éden. E os desejos vão sempre estar contra mim e contra você. A grande diferença do crente que está servindo ao Senhor, daquela pessoa que está lá no mundo, é que nós não cedemos aos desejos que nos vêm. Talvez alguém tenha um desejo de roubar e não rouba. Talvez alguém tenha um desejo de mentir, mas não mente. E tem gente lá no mundo que mente à torta e à direita. Diz até um ditado que mente que nem sente, né? Por quê? Porque para eles é normal, é natural. Porque é isso que o mundo faz. Ele tenta normalizar o pecado. Porque ele sabe que o pecado vai te afastar de Deus. E olha que maravilhoso que a Bíblia diz. Quando Eva come do fruto, os olhos não se abrem. Quando é que os olhos se abrem? Quando Adão come. Porque a responsabilidade de não comer do fruto foi colocada em Adão. Ele era o cabeça. Ele era o responsável.
E por causa do que o mundo tem ensinado desde aquela época já, o diabo tenta colocar de homens covardes, frouxos, que não assumem a responsabilidade do que tem. Ele vai lá, come do fruto. E Deus pergunta a Adão, cadê você? Onde é que você está? Sabe o que é maravilhoso? Deus não pergunta o que Adão fez, porque Deus é onisciente, sim ou não? Deus é onisciente, Deus sabia o que Adão tinha feito. Deus não está interessado no que você fez, no pecado que você cometeu. Ele se preocupa para onde o pecado tem levado você, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então ele pergunta, Adão, onde é que você está? Você estava na minha presença, Adão. Você estava perto de mim aqui, mas aconteceu alguma coisa. Onde você está, Adão? O pecado separa o homem de Deus. E quando ele chama o homem para a conversa, o que é que acontece? O espírito do diabo está lá, trazendo divisão, colocando pessoas na função que não deveria. E aquele que deveria assumir a responsabilidade, porque digo a você, sem nenhuma sombra de dúvida, se o homem naquele momento batesse no peito e dissesse, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz o que era contra a tua vontade, me perdoa. Deus tinha zerado tudo na hora, meu querido. Mas sabe o que foi que ele fez? Espírito de covardia, que tem assumido muitos homens na atualidade. Não, não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Tira-se a responsabilidade de si. Homens que dentro do casamento não assumem o papel de pai de família. Tudo que vão decidir, os filhos pedem as coisas. Não, resolva aí com a sua mãe, resolva aí com a sua mãe. Porque não querem ter responsabilidade. Não, já boto o que comer dentro de casa, o resto a mulher que resolva. Homens que fogem do compromisso e da responsabilidade de ser um homem de verdade. Um homem de caráter. Um homem que assume suas responsabilidades. Mas é isso que o diabo tem tentado fazer desde a criação da humanidade. Cuidado, meus queridos. Deus criou o homem e a mulher para amá-los de uma forma igual, mas não na mesma função. Devemos ensinar os nossos filhos de como ser cristãos verdadeiros. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Provérbios, e aí eu peguei duas traduções aqui. Provérbios, na Nova Almeida Atualizada, NAA, Provérbios 22 e versículo 6 diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Na NVI, esse mesmo versículo, Provérbios 22 e 6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará deles. Antigamente, quando você chegava num casal de crente e perguntava, e aí, o que é que você quer que o seu filho seja? Os pais sonhavam, meu filho vai ser pastor. Meu filho vai ser missionária, minha filha vai ser missionária. Meu filho e minha filha vão gastar a vida deles na obra do Senhor. Hoje em dia os pais se preocupam com o estudo do filho, se ele vai ser médico, engenheiro, advogado ou o que for, mas não se preocupam com o lado espiritual. Sabe por quê? Porque a melhor forma de ensinar uma criança não é mandar ela fazer, é fazer junto com ela. E tem muito pai que queria que o filho fosse um homem de oração, e você não é um homem de oração, como é que você quer que seu filho seja? E tem pai que diz, esse menino não é a Bíblia, ele te vê lendo a Bíblia. Ele tem olhado o teu andar. Diz um ditado por aí que um pai chega para o filho e diz, cuidado onde você pisa. E o filho diz para o pai, não pai, cuidado onde o Senhor pisa. Eu tenho seguido os teus passos e pisado onde você pisa. Quais são os passos que você está deixando para o seu filho pisar? Será que você tem dado exemplo para ele, ensinando ele conforme aquilo que você sonha para o futuro dele? Será que você tem ensinado os seus filhos, temos ensinado as crianças, os adolescentes da casa do Senhor a serem verdadeiros cristãos? O mundo tem entrado nas famílias, porque temos sido omissos com as nossas crianças. O que tem sido ensinado em nossas escolas sobre o início do mundo, sobre a criação ou sobre a evolução? Porque não sei se você sabe, a criação, o Big Bang, a evolução, melhor dizendo, o nome tem lá, teoria, bem no comecinho, é teoria da evolução. Não foi provado não, mas nas escolas é ensinado como sendo uma verdade absoluta. E você não ensina para o teu filho que existe um Deus no céu, que criou os céus e a terra, tudo que nele há e que ele é perfeito, e que tudo que ele fez é perfeito. Pois em Gênesis ele diz, criou os céus e a terra e viu Deus que era bom. E criou as árvores do campo para você se alimentar. E disse, viu Deus que era bom. E criou o homem do pó da terra. Aí Deus assim, e viu Deus que era muito bom. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas o mundo diz, não, foi tudo um acidente. Houve uma explosão por aí, a matéria se juntou e a vida surgiu do nada. E por causa disso você foi um erro. Porque como foi um acidente,
Você não deveria ter o cabelo que você tem. Você não devia ser gordinho assim, você não devia ser tão baixinho assim. E as pessoas, os filhos começam a crescer com um complexo de inferioridade. Porque quer ter o cabelo que não tem. Porque quer ser magro, ter o físico que não tem. Porque quer ter a sexualidade que não tem, que não foi colocado no seu corpo biológico. E os pais, ao invés de ensinarem, Deus te fez perfeito assim como você é. Você não é um erro da criação. Deus te ama com todos os detalhes do jeito que você é perfeito. A tua beleza é diferente da outra, mas é bela da mesma forma. E porque você não ensina isso para o teu filho, o mundo está ensinando de forma errada. A escola está ensinando de forma errada. E é por isso que a gente tem perdido a juventude. Porque crianças crescem dentro da igreja, mas quando chegam na adolescência se desvia. Porque quando começa a fase dos porquês, você não quer perder tempo explicando, ensinando. Coisa que você deveria ter feito lá na infância. E aí de repente um jovem pergunta, por que isso é pecado? E você diz, só porque aí pronto. Só que quando ele chega na universidade, na faculdade, onde for, o professor vai dar 1001 teorias para eles e explicações que você não deu. Aí a gente manda jovens para a universidade, para a faculdade. Servo de Deus, homem e mulher de Deus. Cantavam no coral da igreja. Homem de oração, mulher de oração. Quando eles voltam, estão desviados, ateus. Porque lá eles receberam o que deveria ser recebido dentro da tua casa. Instrução. Orientação. Do que fazer, de como ser, de como se portar. Ah, meus queridos, se a gente fosse um pouquinho mais cuidadoso com o ensino que temos feito com as nossas crianças. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno sejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. É o que o Senhor diz, ensine, oriente, mostre o caminho. Mas a gente prefere deixar a educação com a escola que eduque. Só que a escola ensina a criança, ou deve ensinar a criança, português, matemática. Caráter vem de casa. Ensinamento tem que vir dentro de casa. Já ouviu aquela frase, costume de casa vai à praça? Os maus cidadãos são formados não é na escola não, é porque dentro de casa não está sendo feito o papel que deveria estar sendo feito. E aí você deixa que o mundo ensine, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo vai ensinar, mas vai ensinar da forma errada. E aí você só vai correr atrás quando o prejuízo já está feito. Você tem que começar a cuidar da tua família agora, meu querido. A tua família está sendo atacada, defenda ela. Cuide dos teus, cuide dos seus familiares. Muitas vezes nós temos perdido jovens, porque temos esquecido do café. Escutei recentemente essa pregação, nunca mais esqueci. Crente gosta de café, né? E agora eu entendi por quê. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27 diz: amarás ao Senhor teu Deus. Vai juntando comigo aí. De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Café. Coração, alma, força e entendimento. As crianças saem, crescem, vão para a faculdade e amam a Jesus. Mas nós não ensinamos que ela tem que amar com todo o coração, com toda a alma. E quando ela começa a sentir uma coisa diferente dentro dela, um sentimento diferente, ela acha que tem que seguir os interesses e os desejos dela, o que está sentindo. Mas ela não entendeu que o coração dela tem que amar o Senhor, que a alma dela, o centro dos sentimentos tem que amar o Senhor. Ah, eu amo o Senhor, mas falta entender que você tem que amar com todas as tuas forças. Aí qualquer lutazinha que vem, qualquer outra teologia, qualquer outra institucionalidade, qualquer outra filosofia, bate contra os teus conhecimentos, contra a tua fé. E por não ter força, ela esmorece. Nós temos que ensinar as crianças a amarem ao Senhor, aos jovens a amarem ao Senhor, com todo o entendimento. Para que nenhum professorzinho de faculdade formado nas universidades da vida venham querer destruir aquilo que o Senhor tem colocado dentro do coração delas. Que elas possam ter entendimento de um Deus maravilhoso e poderoso, que as ama, que as cuida, que protege os seus entendimentos, que protege os seus interesses. Meu querido, nós servimos a um Deus poderoso. Mas você tem ensinado isso para o teu filho? Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. O comunismo, o ateísmo,
A promiscuidade tem invadido as nossas casas porque nós deixamos a política, deixamos a educação, deixamos a sexualidade para que o mundo venha ensinar aos nossos jovens. Meu querido, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo só tem voz onde a igreja foi omissa. Nós precisamos tomar para nós, mais uma vez, todas essas áreas. Cristão não se mete com política. E José era o que no Egito? E Daniel era o que na Babilônia? Todos os grandes homens de Deus que nós vamos ver na Bíblia eram homens de governo, porque essa é a promessa do Senhor para o seu povo, que colocaria o governo da terra sobre as nossas mãos. A palavra do Senhor nos fala que quando o ímpio governa, o povo perece, mas quando o justo reina, Pai. Querido, quando o justo reina, o Senhor é glorificado. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O problema é que a gente deixa a política por lá de fora dominar. E depois nós estamos sofrendo consequências daquilo que nós nos tornamos omissos. A política tem que ser retomada pelo povo cristão. A área da educação, meu querido, nunca foi tão invadida pelo comunismo. Em que se prega que Deus não existe, em que se prega que Deus já está morto. Você já assistiu esse filme? Deus já está morto, meu querido. Não ligue para Deus, não. Deus é apenas um conceito ultrapassado. É isso que eles têm ensinado dentro das escolas. E se você não proteger os seus filhos dentro do seu lar, é isso que eles vão aprender lá fora. Nós temos deixado que a sexualidade seja orientada pelo povo lá fora. E eu sei que é um assunto difícil. Talvez o teu pai nunca falou contigo sobre sexo. Talvez tua mãe nunca falou contigo sobre sexo. Deixa eu te dizer uma coisa para você, pai e mãe. Se você não falar sobre sexo com teu filho, com a tua filha, o coleguinha lá da esquina, ateu, umbandista ou o que for, que ele for lá de qualquer outra religião, ele vai ensinar nos preceitos dele. E você, que deveria ter o papel de ensinar o teu filho, orientar o teu filho, você deixou de fazer o papel que lhe cabia, que o Senhor colocou nas tuas mãos. Entenda, se você não falar sobre sexo com teu filho, aquele cara lá de fora vai falar. Nakai, eu não tenho tempo. Cuidado. Porque se você não tem tempo para o teu filho, o traficante tem. Se você não tem tempo para o teu filho, a prostituta lá na esquina tem para aliciar ela. Se você não tem tempo para cuidar do teu filho, meu querido, diabo manda os seus agentes para cuidar da tua família. Entenda, a sua família está sendo atacada, proteja ela. Tome cuidado. A sociedade está vindo com todas as forças para tentar tirar o poder da igreja, tirar o poder da palavra. E nós temos deixado. O mundo por aí tem plantado a ideologia de gênero. A homossexualidade tem sido ensinada com tanta força nas nossas instituições de ensino que hoje já criaram até a teologia queer. Antigamente simplesmente se dizia que homossexualidade é pecado. Criaram uma nova área da teologia, chamada teologia queer, que defende a homossexualidade como não sendo pecado. Defende que você pode ser cristão e mesmo assim praticar a homossexualidade não é pecado. Eles têm inventado. A Bíblia diz que nos últimos dias nós veríamos homens amantes de si mesmos, criariam comichões nos seus ouvidos e procurariam líderes segundo os seus próprios entendimentos. Aqui é proibido, por favor, num canto que seja permitido. Meu querido, é o que a palavra diz, não é o que A ou B acha, não. É o que a Bíblia diz. E não sou eu que estou dizendo que é pecado, é a palavra do Senhor. Hoje a coisa é muito mais comum nós ouvirmos de jovens, cada vez mais cedo se declarando homossexuais ou bissexuais. Hoje em dia é normal, entre aspas aí, bem grande. Você vê, é comum ver jovens falando que são bissexuais agora. Porque o mundo está ensinando o que o pai e a mãe dentro de casa não ensinou. Meu querido, eu quero que você entenda. A igreja precisa aprender a tratar com o pecado da homossexualidade. O pecado da homossexualidade não torna alguém mais ou menos dependente da graça e do perdão de Cristo. Como vocês acham que a igreja deveria agir se agora mesmo entrasse um travesti aqui na igreja? Todo montado. Seios, cabelo grande, vestido, sapato alto. Como é que você acha que a igreja deveria tratar essa pessoa? Deixa eu te dizer uma coisa. Com amor. Com acolhimento. Porque o pecado dele não é diferente de você que rouba, de você que mata, de você que mente. É pecado diante de Deus da mesma forma. Não estou dizendo que o pecado da homossexualidade é maior do que qualquer outro, é igual.
E nós temos que tratá-lo como ele é, como pecado. Então nós não podemos maltratar as pessoas, elas precisam ser acolhidas. Se você tem um homossexual na sua família, ame ele. Estenda a tua mão para ele. Abrace-o, ame-o. Ele precisa do amor de Cristo na vida dele. E você tem que ser os braços que vão abraçá-lo. Agora, tudo isso tem que ser feito sem, contudo, passar a mão sobre o pecado. O pecado não. Nós amamos pessoas, mas o pecado ele tem que ser combatido. Então eu não posso passar a mão e dizer que a homossexualidade não é pecado. Ela é. Mas mesmo assim eu te amo e Jesus morreu na cruz do Calvário por você também. Jesus te ama de uma tal forma, meu querido. Mas se você entendesse, Deus é tão bom que Ele nos aceita do jeito que estamos. Mas Ele nos ama tanto a ponto de não aceitar que a gente permaneça como a gente chegou. Ele quer mudança. Nós temos que pregar a verdade. E a verdade sem graça, meu querido, ela é destrutiva, ela destrói. Nós não podemos chegar e apenas dizer a verdade. A verdade sem a graça e sem o amor de Deus, ela destrói. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A graça sem a verdade, ela corrompe. Eu tenho que dizer que Deus ama sim, mas Deus te ama tanto, meu querido, que Ele não quer ver você indo para o inferno. E se você continuar nas suas práticas pecaminosas, você vai para o inferno. Assim como um mentiroso vai. Talvez você se ache muito melhor do que alguém que comete a prática homossexual, mas você é mentiroso. E deixa eu te dizer uma coisa. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quem puder, por favor, abra aí comigo. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 15. Diz assim. Vou esperar você achar. Esse eu quero que você leia comigo. Apocalipse 22 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a... Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem mente vai para o inferno. Não acho que é um pecadinho pequeno, não. Eu estou aqui exatamente para deixar isso bem claro para você, meu querido. Não existe pecado grande ou pequeno diante de Deus. Se você continuar na tua vida de pecado, você vai para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra que diz isso. Então, quando eu chego para alguém que é homossexual e digo, olha, você precisa largar essas práticas, porque isso pode te levar para o inferno. Eu não estou julgando, eu não estou apontando um erro. Eu estou dizendo, meu querido, eu te amo tanto que eu não quero que você vá por esse caminho. A salvação, a mudança de vida, a mudança de trajetória para você. Nakai, mas isso não é fácil, eu sei que não é. Porque pecado, dizem, certa vez eu tinha uma escola, na escola dominical, eu era aluno, cheguei na escola dominical e o professor perguntou, gente, pecar é bom? E a gente, adolescente, tudo querendo parecer muito crente, né, dizendo, não, pecar é ruim. E o outro, não, pecar é ruim, não pode pecar não. Aí o professor diz, não, gente, pecar é bom. E a gente se escandalizou com aquilo, né? Meu Deus do céu, pecar é bom? Como assim? Como é que o professor da escola dominical está ensinando para a gente que pecar é bom? Aí ele, não, peraí, deixa eu me explicar. Pecar traz prazer à tua carne, então ela é bom. A consequência do pecado é que é ruim. Porque ela gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Porque se eu pecasse, toda vida que eu pecasse, eu sentisse a dor de uma agulha entrando em mim, uma faca me rasgando por dentro, ninguém pecava não, meu querido. O problema é que o pecado traz prazer à tua carne, mas ele traz consequências eternas para o teu espírito. Então, mas entenda, cada um vai ser tentado em alguma área. A tua tentação, ela só talvez seja diferente da minha. Mas se a tentação me leva a pecar, eu tenho que fugir dela de todo jeito. Entenda, se você está aqui nessa noite, tem impulsos sexuais, homossexuais, eu quero que você saiba que você é tão amado por Cristo como qualquer outro aqui. Mas se você decidir ceder a essas vontades, você irá para o inferno como qualquer outro pecador que decide continuar na prática do pecado. Preto no branco, assim. Nakai, mas eu não consigo largar. Eu não consigo, os pensamentos vêm na minha mente, eu não consigo fugir disso. Abra comigo primeiro livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 15. Tiago, 1,
do 12 ao 15. Se você não tiver tempo de achar, você só anota aí. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida em Deus, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Deixa eu te dizer uma coisa, tentação não é pecado. Jesus foi tentado no deserto. No Pai Nosso nós oramos: não nos deixeis cair em tentação. Então, se você é tentado numa área, a Bíblia diz aqui que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, cada um tem um desejo. Talvez alguém seja tentado na bebida, de ser um bebarrão, um alcoólatra. Você nem sequer passa perto de bebida. Não, eu tenho nojo de bebida, eu nem gosto. Talvez a área que ele seja tentado não seja a mesma que a sua. Mas isso não o torna mais pecador do que você ou menos pecador do que você. Outro talvez peca na área de que talvez ele não consegue ver nada parado acolá, que é de alguém que ele sente vontade de roubar. Tem um dinheirozinho fácil ali, ninguém está vendo, ele parece que coça a mão. Dá vontade de ir lá e pegar. Você disse e foi ensinado talvez na sua infância: Deus me livre de pegar as coisas de ninguém, eu só quero o que é meu. Mas você não é tentado na mesma área que ele. Talvez alguém é tentado na promiscuidade, nos pecados sexuais, no que nós falamos na imoralidade sexual. Vai estar dentro desses pecados muitas coisas. Cada um é tentado pelo que lhe atrai. Para uns é a bebida, para outros é a droga, para outros o sexo ilícito, seja fornicação. E o que é fornicação? Sexo fora do casamento. Duas pessoas que não são casadas, são solteiras, fazem sexo. E talvez você seja tentado nessa área. Você que é jovem, que não tem casamento ainda marcado com ninguém. E de repente você pega uma meninazinha aqui, pega outra acolá, pega outra acolá. E você está na promiscuidade, você está na fornicação. É pecado, meu querido. Você vai para o inferno. Se você não parar de fazer isso, você vai para o inferno. Na área sexual ainda, não é a fornicação, mas você é casado e vai cometer adultério. E o que é adultério? Sexo entre uma pessoa casada e outra que não é casada com ele. E talvez nessa área alguns sejam tentados. Talvez você é casado e você talvez já passou por isso. É pecado, meu querido. Se você não largar isso, você vai para o inferno. Talvez você seja tentado na área homossexual. E você sente desejo por alguém do mesmo sexo que você. Meu querido, se você passa por esse processo de tentação, assim como a fornicação, assim como o adultério, a homossexualidade é uma tentação sobre a sua vida e você deve negar isso. Jesus tem escape, tem livramento para você. A Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos suportar. Antes, Deus é tão justo que junto com a tentação Ele também nos dá o escape. Ele está aqui nessa noite para te livrar, para te proteger, para te libertar dos teus desejos pecaminosos. Alguém pode sentir desejos pecaminosos, tentações homossexuais e mesmo assim resistir e ser um homem fiel a Deus. E ser uma mulher fiel ao Senhor. Talvez você diga: eu não consigo sentir interesse por outras pessoas do sexo oposto. Pois escolha ser celibatário. Viver uma vida casta ao Senhor. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. A Bíblia deixa bem claro isso em 1 Coríntios, acho que no capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento. E ele ainda adverte o seguinte: olha, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem seu próprio marido e cada um tem sua própria esposa. Então por causa disso é melhor casar do que se abrasar. Mas ele diz: mas eu queria vos poupar dessa tribulação. Paulo ainda diz: meu filho, quer casar? Cuidado, o negócio é complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo no mundo que vale a pena é complicado. Tudo no mundo que vale a pena é difícil. Nada do que vem fácil. Diz até um ditado por aí, né? Vem fácil. Porque tudo que vale a pena, meu querido, demora. Tudo que vale a pena é difícil. Tudo que realmente vale a pena, você vai ter que pagar um preço para ter aquilo. Andar em santidade é isso. Você precisa pagar o preço da santificação, mortificando as obras da carne. O pecado está à porta. Cabe a ti dominar sobre ele. Foi o que Deus falou para Caim. Existe um pecado batendo à tua porta e cabe a você dominar sobre ele. Deus te dará força, te dará graças para resistir a isso. Meu querido, converse com seu filho.
Converse com a sua filha, porque se você não conversar, o mundo vai dizer para ele que é certo. Sabe o que é que o mundo diz? Se te faz feliz, faça. É isso que ele diz. Porque o movimento homossexual, meu querido, estudando para poder trazer essa palavra, eu vi algumas pregações e uma delas me abriu os olhos num ponto muito importante. O movimento, eu não estou falando apenas de um homossexual exclusivo, separado, mas o movimento, o LGBT, assim que eu não vou saber direito. Todo dia aumenta uma letra diferente. Mas o movimento LGBT e todas as outras letras em seguida, eles vão fazer algo que eles entenderam. Eles nunca vão falar sobre sexo. Você nunca vai ver o movimento LGBT falando sobre o sexo em si, sobre genitália, sobre pênis, sobre vagina, não. Eles não vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre identidade. Ele vai dizer, como é que você se sente? Como você se sente? Você tem que ser aquilo que você sente. É totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Não é o que eu sinto, é o que Deus diz que eu sou. Porque para uma criança, você chega para uma criança, às vezes que não tem entendimento, e ele vai dizer, eu sou um cachorro. E ele começa a latir, começa a andar e brincar com outro cachorro lá. Por isso ele é um cachorro? Não. Uma criança ainda dos seus 6, 7 anos de idade vai até dizer, eu quero ser, uma menina vai dizer, eu quero ser que nem meu pai. Um menino de 6, 7 anos de idade pode calçar o sapato da mãe e andar pela casa e dizer, eu sou que nem a mamãe. E por causa disso, algumas pessoas do movimento LGBT vão olhar para aquela criança e vão dizer, olha, tá vendo? Ela já se sente, um homem já se sente uma menina já se sente um menino. Ela tem que ser aquilo que ela sente uma criança, meu querido, está em construção. Ela é tudo aquilo que você ensinar para ela. Uma criança é um papel em branco. E em vez de você mostrar para ela tudo que Deus tem sonhado para a vida dela, tudo que Deus tem planejado para o futuro dela, você tem deixado que o mundo escreva o que eles querem para o teu filho. Recentemente, movimentos em marchas, por aí, marchas do movimento LGBT, alguns lá nos Estados Unidos cantavam e dizendo, nós vamos atrás dos seus filhos. Nós vamos atrás das suas crianças. Está lá na internet, é só você procurar. Porque o interesse deles não é em você agora, é na próxima geração. Porque nós estamos sendo negligentes com nossos filhos. O mundo está atacando a tua família, proteja ela. Eles falam de identidade, depois eles vão dizer, olha, quando você agora se identifica como sendo um homossexual, agora você faz parte de uma comunidade, eles vão começar a tratar sobre pertencimento. Porque é isso que o jovem quer, ele se sente perdido, desnorteado, ele quer pertencer a algum grupo. E ele diz, olha, agora você vai ter uma identidade, agora que você sabe quem você é, agora você vai participar de uma comunidade. E aí vem a terceira coisa, e agora você tem uma missão, você vai mudar o mundo. Estão plantando uma frase que tem gente repetindo por aí como se fosse verdade. Dizem que o mundo é gay. É o que eles têm pregado por aí. E é uma cultura que está sendo tão enraizada que as pessoas acham que é verdade. Porque eles receberam, primeiro, uma identidade, depois agora eles têm um pertencimento, e agora eles têm uma missão, que é mudar o mundo e transformar o mundo ao que eles acham que deve ser. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe de onde foi que eles tiraram isso? Na Bíblia. Porque é isso que o cristianismo faz. Ele diz primeiramente que você tem uma identidade, você é filho de Deus. Você tem uma natureza pecaminosa dentro de você. Você é um miserável pecador. Mas a graça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E a partir desse momento a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você tem uma identidade, a Bíblia diz que você é filho. Você pertence ao maior povo dessa terra, a igreja do Senhor. Todos os lugares do mundo existem homens e mulheres como você, que lutam contra os mesmos pecados, que lutam contra as mesmas tentações, que padecem as mesmas coisas. Você pertence a um grupo também. E você tem uma missão de apregoar esse reino e trazer o reino de Deus aqui na terra. Que seja feito aqui na terra, assim como é feito no céu. Você é um embaixador de Cristo, meu querido. Você tem a missão de transformar este mundo. Mas o mundo quer atacar a tua família. O mundo quer corromper os valores da palavra de Deus. E Deus colocou você com a missão de cuidar da tua família, de proteger o teu lar e a tua casa. Te põe de pé em nome de Jesus. Levítico capítulo 18, versículo 20 e 22 diz:
Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Ele está falando sobre adultério. No versículo 21 ele diz: não entregue nenhum dos seus parentes, dos seus filhos, para ser sacrificado a Moloque. Não profane o nome do Senhor Deus, eu sou o Senhor. Naquele tempo eles não faziam abortos, mas eles matavam os próprios filhos, crianças. Eles não queriam ter a criança, matava em oferecimento de sacrifício ao Deus Moloque. Deus está dizendo: isso é aborto, olha, não mate os seus filhos. Logo em sequência, no versículo 22, ele diz: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se você fosse mulher. Isso é abominação. A Bíblia deixa bem claro, meu querido, isso é pecado. Entenda. Mais uma vez eu digo, se você aqui nessa noite tem dentro de você desejos, impulsos que te levam ao homossexualismo, essa igreja tem que te amar. Nós te amamos em nome de Jesus. Isso tem que ser pregoado. Você merece todo o amor de Cristo. Agora, por amor a você, nós não podemos deixar de dizer que o caminho que você está percorrendo é um caminho de morte. E que precisa haver mudança. Mas nós, igreja, nós precisamos aprender a lidar com os nossos irmãos. E saber entender que a falha dele não é diferente da tua. Que o pecado dele não é diferente do teu. E que tanto ele, como você, como eu, como cada um de nós necessitamos da graça de Cristo. Sem a qual, meu querido, nós todos estaríamos perdidos. Ah, se não fosse a graça de Cristo sobre a minha vida. Se não fosse a graça de Cristo sobre você, sobre mim, meu querido, nós estaríamos perdidos. E o amor de Deus, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Tenho tantos outros textos aqui para te mostrar e te provar sobre o homossexualismo, que isso é algo que não agrada ao coração de Deus. Se você quiser, você pode anotar e depois ver em casa. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 21. O mesmo Gálatas capítulo 5, do 22 até o 24. E principalmente se você quiser ler Romanos, capítulo 1, do versículo 20 até o final do capítulo. Capítulo 1 de Romanos e o capítulo de número 2, do versículo 1 até o 6. Eu queria ler com você do capítulo 2 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 6, diz: porque você que julga os outros é indesculpável, pois você condena a si mesmo naquilo que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga nas práticas que você mesmo pratica, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os levará ao arrependimento? Tudo por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para no dia da ira do Senhor, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Entenda, você é livre para fazer o que você quiser. O que você quiser fazer, pecar. Quer pecar, querido? Vá, pode ir. Mas cada um vai ser julgado pelos seus atos. Cada um será julgado pelas suas atitudes. E como já foi dito aqui, volto a repetir, o salário do pecado é a morte espiritual, a morte eterna. E não é isso que nós vamos pregar para você nessa noite, mas que existe uma salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Josué capítulo de número 24, versículo de número 15. A você que veio aqui num culto da família, eu quero te dizer uma coisa. Josué 24:15 diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos que vocês têm dos seus antepassados, sirvam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, sirvam eles, se é isso que vocês querem. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu querido, eu não sei as outras famílias lá. Quer servir a outro Deus? Quer servir aos conceitos do mundo? Você é livre para isso.
Mas eu declaro que nessa noite, sobre a minha casa, sobre a tua casa, e eu quero que você bata forte no seu peito nessa noite e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite eu quero convidar você, que tem orado pela sua família, que tem orado por algum parente seu, e você talvez já não encontra forças para orar, e diga: Nakai, eu já tenho orado tanto. Para que Deus alcance os meus parentes, para que Deus alcance o meu marido, para que Deus alcance o meu filho, eu já tenho feito tanta força, mas eu já estou esmorecendo. Eu já não tenho mais aquela fé de antes, eu já não tenho mais aquela força de outrora. Eu quero te chamar aqui na frente, você que tem orado pela sua família, para que a graça do Senhor venha renovar as tuas forças, para que a graça do Senhor venha te fortalecer e que Ele venha te ajudar a amar ao teu filho, amar ao teu esposo, mesmo pecador como ele é, mesmo com erros, porque esse mesmo erro, essa mesma falha também está sobre você, mas a graça de Cristo já te alcançou. Agora a graça de Cristo irá alcançá-los, mas ele precisa de alguém que interceda por ele, que lute por ele. Não se engane. Essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é uma luta espiritual. O diabo quer destruir a tua família e você em oração precisa batalhar pela tua família. A tua família está sendo atacada, mas nessa noite se levantam homens e mulheres guerreiros que batalharão e guerrearão pelas suas famílias em oração, pela palavra, sabendo que é ela quem nos fortalece, é ela quem nos direciona, é ela quem nos guia.